Olá, eu sou Juliana Espíndola e está no ar mais um Ligado em Saúde. Quem não se lembra da frágil imagem de João Paulo II, com fortes tremores na mão direita, discursando para milhares de pessoas ao redor do mundo? O Papa sofria do mal de Parkinson, uma doença que na maioria das vezes surge sem uma causa definida. E é sobre essa doença que vamos falar no programa de hoje. Para conversar com a gente sobre o assunto, está comigo aqui no estúdio o Dr. Oscar Bacelar. Ele é neurologista. Olá, doutor. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Doutor, o que é o mal de Parkinson? Como é que ele se desenvolve? Bom, a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, né? Uma doença degenerativa do sistema nervoso central, onde há perda das células da substância nigra, que é uma região na profundidade do cérebro. Essa região é a região produtora de dopamina. E a dopamina é o principal neurotransmissor responsável pelos movimentos automáticos. Quer dizer, nós temos nossos movimentos voluntários, como eu posso dizer assim, vou levantar esse braço, né? E temos os movimentos automáticos. Por exemplo, como nós vamos andar, nós movimentamos os braços. E isso aí a gente não precisa pensar para fazer isso. Assim como eu estou gesticulando aqui, não estou pensando, né? Então, existe uma circuitaria complexa que é responsável pelos movimentos automáticos. E é justamente isso que se perde na doença de Parkinson. Eu falei na abertura do programa que na maioria das vezes não se sabe a causa, né, do mal de Parkinson. Em alguns casos se sabe? É possível saber só nas causas, quando o Parkinson é secundário, né? Secundário ao uso de drogas, né? Secundário ao uso de alguns medicamentos, né? O Parkinson, quando existe um familiar, né, de primeira geração, né, o indivíduo tem uma chance dobrada de desenvolver Parkinson. Apesar de que nem sempre existe a causa genética, né? Quer dizer, você tem indivíduos, existem casos esporádicos na população de Parkinson. Então, nem sempre a gente consegue encontrar a causa. Mas é um problema comum? É um problema comum, relativamente comum, uma das principais doenças degenerativas do sistema nervoso central, né? Ela atinge 1%, né, dos indivíduos acima de 60 anos, e ela tende a crescer, chegando a 4, 5% ao chegar aos 90 anos. Mas é possível que os sintomas apareçam antes dos 60? É possível, é o chamado Parkinson juvenil. Todo mundo lembra do Michael J. Fox, né, daquele ator americano, que ele já apresentava, já com 45 anos, sintomas da doença de Parkinson. Uhum. Doutor, eu falei dos fortes tremores, né, de João Paulo II, do Papa. São esses mesmos os principais sintomas da doença, os fortes tremores? O tremor é certamente a coisa que mais chama a atenção, né? Mas o Parkinson é uma síndrome, né? É um conjunto de sinais e sintomas. Então, tem o tremor, que é o chamado tremor de repouso, né? O indivíduo, quando está em repouso, ele manifesta o tremor. É como se fosse um tremor de contar dinheiro, ele fica assim, ó, contar dinheiro. Que é diferente do tremor de ação, que muitas vezes o indivíduo vai pegar alguma coisa e levar à boca, ele não tem o tremor, é um tremor de repouso. Ele tem também a lentificação dos movimentos, né? Rigidez e instabilidade postural. É muito comum esse indivíduo com Parkinson, né, ter uma postura fletida para frente, né, uma flexão também dos braços e das pernas e o tremor. E dificuldade de iniciar o movimento. Ele até festina, ele como se estivesse dançando sobre o próprio passo, até mandar a ordem voluntária, que seria uma coisa automática, de iniciar a marcha, por exemplo. Então ele precisa mandar até ele pensar, vou andar, 1, 2, 3 e já, aí ele começa a andar. E a marcha de tipicamente pequenos passos. E pela falta da movimentação automática, a falta também da expressão facial. Esse indivíduo tem uma face inexpressiva, parada, também chamada de face sem máscara ou face de bovina. Uhum. Então, o que você está me dizendo é que o diagnóstico de Parkinson pode ser parcialmente feito clinicamente, no consultório, ou não? Na verdade, o diagnóstico, ele é clínico. Né, o diagnóstico ele é clínico. O objetivo do exame complementar, e aí já diz, né, o exame é complementar, é para afastar causas secundárias. Uhum. Né, mas o que faz o diagnóstico, aliás, o que faz o diagnóstico é o paciente entrando no consultório do médico, você já faz o diagnóstico em 80% dos casos. Geralmente as pessoas que buscam ajuda já buscam numa fase tardia ou não? Assim que percebem esses sintomas, já procuram ajuda? É muito comum hoje em dia, não é, indivíduos com tremor essencial benigno, né, que é um tremor que pessoas normais têm. Né? Às vezes a pessoa tem um tremor e procura um especialista, né, achando que esse tremor seja Parkinson, e realmente não é. Uhum. Né? Então é muito comum, às vezes, até outros casos, né, porque as pessoas estão tão alardeadas com essas doenças atualmente, que procuram o especialista mesmo sem ter o problema.
E em que consistem esses exames complementares que vocês fazem para confirmar a doença? Olha, os exames complementares devem ser necessariamente exames de imagem cerebral, né? Você tem que afastar tumor, você tem que afastar infecção, tem que afastar acidentes vasculares cerebrais em determinadas regiões, né? Por exemplo, nos núcleos da base que podem causar o chamado parkinsonismo, não é? E também tem que fazer um screening, fazer um rastreamento amplo de sangue para buscar também causas secundárias no sangue. Doutor, como é que é feito o tratamento de Parkinson? Uma pessoa que tem essa síndrome, ela pode voltar ao seu estado normal ou isso nunca vai acontecer? O tratamento é um tratamento de suporte, né? A gente procura, né, oferecer drogas que vão aumentar a disponibilidade da dopamina, que é a substância que está faltando no cérebro desse indivíduo. Então, são drogas que vão aumentar a dopamina lá no cérebro. Então, o tratamento consiste mais ou menos nisso. E também medicamentos para diminuir a rigidez. O que é fundamental no tratamento, né, quer dizer, a experiência do médico, é de não exagerar muito, não exagerar no início da droga. É comum, né, médicos, pacientes nos procurarem no consultório com sintomas tardios da doença, né, que são chamadas de cinesias tardias, que são movimentos anormais, movimentos involuntários, de difícil manejo, porque eles viveram nos primeiros anos da doença em verdadeiras luas de mel com o remédio, né? Tomaram excessivas doses do remédio, ficaram muito bem com o remédio, né? E aí, depois de determinado tempo, houve o efeito deletério, né? E a perda daqueles receptores de dopamina no cérebro e, efetivamente, a perda do efeito dessas medicações. Então, é importante, eu tinha um professor na faculdade que falava assim, você deixa o paciente com Parkinson 90%, não deixa ele 100%. Deixa ele sempre 90%, porque aí você vai ter um paciente estável ao longo de toda a vida. Esse tratamento, ele envolve efeitos colaterais? O efeito colateral, ele geralmente pode dar enjoo, algumas drogas podem causar alucinação, não é? Agora, é importante também ir palpando, e aos poucos, né? São pacientes idosos, são pacientes que têm, às vezes, problemas hepáticos, problemas renais, etc. Então, você tem que dar a dose bem lentamente, fracionar ao longo do dia, não é? Porque muitas dessas drogas são de liberação rápida. Então, quanto maior quantidade de substância você estiver dando ao longo dos dias, também pode ajudar, né, esse indivíduo. E é um tratamento que vai precisar ser feito para o resto da vida? Certamente, precisa para o resto da vida. A gente pode pensar em prevenção para Parkinson, doutor? Não, ainda não. Uma vez que a gente não sabe a causa, né, não se sabe ainda o que fazer com prevenção. Tá certo. Foi bem explicado. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Ligado em Saúde fica por aqui, mas não esqueça, é você quem escolhe os temas do nosso programa. Então não perde tempo, escreva, ligue pra gente. Você pode fazer perguntas, dar sugestões de assuntos. Anote o nosso endereço. Avenida Brasil 4365, Manguinhos, Rio de Janeiro, CEP 21040-360. Nosso telefone é o 0800 701 8122 e o e-mail ligado @canalsaude.fiocruz.br. Eu espero você no próximo programa para a gente ficar ligado em saúde. Até lá!